Olá pessoal, hoje a gente tem a questão 53 de matemática da UFRGS de 2024. Vamos ver o que a questão nos pede. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado de lado 1. M e N são pontos médios dos lados AB e BC, respectivamente. E P é o ponto de intersecção dos segmentos DM e AN. Sabendo que o ângulo APD é reto, a área da região sombreada é. Então, a gente sabe que o ângulo aqui é reto. Então, esse vai ser um triângulo retângulo. Bem, algo que a gente já pode observar é que o lado do quadrado é 1 e M é o ponto médio. E N também é ponto médio. Então, o lado NB vai ser igual a metade do lado quadrado, que é 1/2, e o lado AM também vai ser 1/2. A gente também pode observar que esse lado aqui inteiro é igual a 1. E aqui a gente tem um ângulo reto. E aqui a gente tem um ângulo reto. O que a gente pode inferir disso? A gente quer saber a área, o valor da área sombreada, certo? Essa área sombreada vai ser formada por dois triângulos retângulos menos a intersecção entre eles. Em cada um desses retângulos. Então, se a gente for nomear cada retângulo, cada área, a gente pode chamar essa área aqui de A1, essa área aqui de A2 e essa área aqui de A3. A gente pode inferir que a área total sombreada do quadrado vai ser igual a A1 mais A2 menos 2 vezes A3. Por quê? É como se a gente pegasse cada um desses triângulos e tirasse essa área de intersecção entre eles. Então, a área total vai ser igual à soma de A1 com A2 menos 2 vezes A3. Então, vamos fazer o nosso cálculo. Bem, uma coisa que a gente também pode perceber em relação a esses dois triângulos é que eles têm um lado que é 1 e um lado que é 1/2, certo? Então, como esses dois triângulos são triângulos retângulos, a gente sabe que a área do triângulo é igual a o lado da base vezes o lado da altura dividido por 2, a gente vai conseguir inferir que a área desses dois triângulos vai ser igual. Então, a área da 1 é igual à área da 3. Então, a gente pode simplesmente calcular a área e fazer a área de um deles e multiplicar por 2. A área do triângulo é 1 vezes 1/2 dividido por 2, ou vezes 1/2, que é a mesma coisa que dividir por 2. A área de cada triângulo vai ser igual a 1/4, certo? Se a gente multiplicar por 2, então a área dos dois triângulos vai ser 2 vezes 1/4, que é igual a 1/2. Então, aqui a gente já sabe que a área sombreada total vai ser igual a 1/2 menos 2 vezes a área 3, certo? Então, qual vai ser a área 3? Bem, para descobrir isso, a gente pode observar algumas coisas aqui na nossa imagem. Primeiro, a gente pode observar que se aqui está formando um ângulo reto, e essa é uma linha, a gente sabe que esse ângulo aqui também vai ser reto. A gente sabe que o triângulo da área A1 vai ter um ângulo alfa e um ângulo beta. Esses dois ângulos são diferentes. Algo que a gente pode observar aqui, ó, a gente tem o triângulo maior e a gente tem o triângulo menor, certo? Ambos vão ter um ângulo reto. E a gente pode perceber que uma coisa que a gente sabe é que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180, certo? A gente sabe que a soma dos ângulos de A1 vai ser igual a 90 graus mais o ângulo alfa mais o ângulo beta, certo? E a soma dos ângulos de A3 vai ser igual a gente sabe que aqui tem um ângulo de 90 graus, certo? Aqui ele compartilha o ângulo beta com A. Então, o único valor que poderia sobrar para completar os 180 graus teria que ser o mesmo valor que tem aqui, que é o valor de alfa. Então, o ângulo que falta a gente nomear no triângulo A3 vai ser essa aqui, e essa área aqui vai ser esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui vai ser alfa. O que isso nos diz? Que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Por que isso é importante? Porque a gente pode usar a semelhança entre triângulos para descobrir quais são os lados de A3 e assim descobrir qual vai ser a área de A3. Bem, o que a gente sabe sobre A1? A gente sabe que um lado é 1, outro lado é 1/2.
o que nós sabemos sobre A3? A gente sabe que a hipotenusa dele, que é o lado oposto ao ângulo reto, vai ter valor de 1/2. Bem, isso aqui já é suficiente para a gente descobrir quais são os valores dos lados, usar a semelhança entre triângulos, e assim conseguir usar o teorema de Pitágoras. E assim descobrir as áreas, certo? Bem, primeiro, para a gente descobrir os lados, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Inicialmente, a gente precisa descobrir o terceiro lado do triângulo A1 usando o teorema de Pitágoras, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, certo? Então, a gente vai saber que z ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1/4. Z ao quadrado vai ser 1 mais 1/4 é 5/4. Z vai ser, então, a raiz de 5/4. Raiz de 5/4 é a mesma coisa que raiz de 5 dividido por raiz de 4. Então, Z a gente sabe que é raiz de 5 dividido por 2. Então, a gente já tem esse lado aqui. A gente pode simplesmente... Vamos refazer os triângulos aqui embaixo para ficar mais visível e mais organizado. Já percebi agora que tá um pouco bagunçado a nossa conta, mas tudo bem. E, então, aqui a gente tem 1/2 e raiz de 5/2. Aqui a gente tem 1/2, x e y. Aí, agora a gente pode usar a semelhança entre triângulos para descobrir o valor dos lados do triângulo A3. Certo? Bem, o que a gente sabe em relação a isso? A gente sabe que os lados do triângulo têm que ser proporcionais. Então, se a gente, por exemplo, no caso aqui, a gente sabe que se a gente dividir esse x por 1, que é esses dois lados aqui, que são os ângulos opostos, os lados opostos ao beta, a gente saberia que isso teria que ser igual à hipotenusa do A3 dividido pela hipotenusa do A1, certo? Então, a gente sabe que x vai ser igual a 1/2. Como aqui é uma fração dividindo, a gente inverte ela e passa a multiplicar ela por esse primeiro aqui. Então, vai ficar 2 dividido por raiz de 5. Como tá multiplicando em cima e embaixo, a gente pode cortar. Vai ficar 1 raiz de 5. Para descobrir qual é o valor correto, a gente tem que lembrar que não pode ter uma raiz embaixo. Então, a gente tem que transformar esse valor de forma a conseguir um valor que só tem a raiz em cima e não tem a raiz embaixo. A gente sabe que x vai ser igual a 5 dividido por 5 vezes raiz de 5 é igual a raiz de 25. Raiz de 25 é igual a 5. Então, x é igual a raiz de 5 dividido por 5. Então, aqui a gente já pode substituir. A gente sabe que vai ser igual a raiz de 5 dividido por 5. Aí, agora só falta descobrir o outro lado. A gente também pode usar semelhança de triângulos ou fazer teorema de Pitágoras. Bem, eu vou usar semelhança de triângulos. Para descobrir o lado y dividido por 1/2 tem que ser igual a 1/2 dividido por raiz de 5 meios. Y vai ser igual a... Bem, aqui a gente já sabe que 1/2 dividido por raiz de 5 meios, que é essa conta que a gente fez aqui, vai ser igual a raiz de 5 quintos, certo? Aí a gente passa esse 1/2 que tá dividindo o y pro outro lado. Se aqui ele tá dividindo pro outro lado, ele vai estar multiplicando, então vai ser raiz de 5 quintos vezes 1/2. Y vai ser igual a raiz de 5 dividido por 10. Então, a gente já tem os dois lados do nosso retângulo. Agora é só fazer a área do terceiro triângulo, que vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. Então, a gente vai fazer... no caso, essa fórmula pode ser base vezes altura dividido por 2, ou pode ser base vezes altura vezes 1/2, porque multiplicar por 1/2 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, a área do triângulo 3 vai ser igual a raiz de 5 quintos, que é o primeiro lado, vezes raiz de 5 dividido por 10, que é o outro lado, vezes 1/2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a raiz de 25. Raiz de 25 é igual a 5. Então, algo que a gente pode fazer é, tem 5 em cima e 5 embaixo, a gente pode anular. Então, vai ficar 1 dividido por 20. Então, o valor de A3 é 1/20. Aí, é só a gente substituir aqui em cima. A área sobreada vai ser igual a 1/2 menos 2 vezes 1/20,
A área sombreada vai ser igual a 1 meio menos 2 por 20. 2 por 20 é a mesma coisa que 1 décimo. Então, 1 meio menos 1 décimo. A gente faz aqui a base em comum. A gente pode usar 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Aqui fica igual, porque já tem a base 10. A área sombreada vai ser igual a 4 décimos. A área sombreada vai ser igual a 2 quintos. Que vai ser a nossa letra D. Se você gostou, deixa um like. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!